E parece que foi revelado o plano de Doutor Destino em Doomsday. Qual é ele? Depois da vinheta a gente conversa, segura aí. Olá, Sociedade de Consumo Pop, estamos de volta, bora falar de Doomsday mais uma vez, porque parece que foi revelado o plano de Doutor Destino, o sósia de Tony Stark. Até o momento não temos certeza absoluta que o Doutor Destino, Victor Von Doom e Tony Stark são variantes um do outro. Sabemos apenas que eles pelo menos vão ter uma voz muito parecida. Nem mesmo o rosto do Robert Downey Jr., no caso, está confirmado de aparecer no filme. Talvez eles aproveitem a sua voz, uma maquiagem e tal. Mas temos aqui alguns detalhes, algumas pistas e algumas informações importantes. Primeiramente, os irmãos Russo mesmo, que estão divulgando o filme deles, o Electric State, lá da Netflix, e estão dando entrevistas. E é claro que ninguém vai entrevistar os irmãos Russo sobre Electric State sem perguntar de Vingadores. E perguntaram sobre o Robert Downey Jr., sobre a escolha do Robert Downey Jr., por que vocês escolheram o cara, tendo todo o elenco do mundo para escolher, todo mundo louco para fazer esse personagem, poucos atores do mundo recusariam. Por que repetir a dose com o Robert Downey Jr.? E eles responderam, só havia um ator no mundo capaz de fazer o papel de Victor Von Doom, Robert Downey Jr. Existem duas formas de olhar o que eles disseram. A primeira, eles estão fazendo um baita elogio ao Robert Downey Jr., que já trabalhou com eles desde Capitão América Guerra Civil, passando por Vingadores Guerra Infinita, passando por Vingadores Ultimato. E eles gostam tanto do ator, acham ele tão competente, tão capaz, tão carismático, que somente ele poderia fazer esse papel. Somente ele tem o talento suficiente para fazer esse papel. É a primeira coisa. E segunda coisa, segundo jeito de você olhar, segunda visão, é Robert Downey Jr. é o único ator que poderia fazer o papel de Victor Von Doom, porque nós precisamos que Victor Von Doom tenha o mesmo rosto de Tony Stark. Como eles falaram que é Victor Von Doom, a menos que tenha aí um macete dele trocar de nome, não me parece que são variantes. Pode até ser no final das contas, eles podem estar mentindo, disfarçando, jogando a pista falsa, mas até o momento tá mais para um outro personagem que por uma configuração multiversal tal é a lata do Tony Stark. E aí vem essa teoria. Ele precisa se parecer com o Tony Stark. Por que ele precisa parecer com o Tony Stark? Porque no roteiro ele se passa por Tony Stark. E aí correu My Time to Shine Hello, né, a nossa querida My Time, que está sempre em cima do lance, já soltou esse rumor. Fiquei sabendo que o Doutor Destino vai usar a sua aparência, vai usar o fato dele ser parecido com o Tony Stark para enganar os Vingadores. Ele vai aparecer para os Vingadores, para o Soldado Invernal, para o Capitão América novo, Sam Wilson, como Tony Stark do multiverso. Mas ele não é o Tony Stark do multiverso, ele é o Victor Von Doom se passando por Tony Stark, porque ele sabe que o Tony Stark é uma figura importante naquele universo ali que ele está entrando. E ele sabe que se ele se passar por Tony Stark, ele vai ganhar a confiança dos Vingadores. E ele vai manipular os Vingadores e principalmente o Homem-Aranha do Tom Holland, o Peter Parker, iludindo a todos como se ele fosse Tony Stark. E aí o Homem-Aranha vai se derreter, Sr. Stark, você voltou, vai chorar, vai abraçar, vai beijar. Outras pessoas também vão ficar emocionadas. Todo mundo vai ficar, nossa, que legal. E aí na hora H, ele dá o bote. Ele revela quem ele realmente é e quais são os planos dele. Depois que todos toparem. Porque vai ter uma incursão rolando em Doomsday. E os mundos vão colidir. O multiverso vai começar a colapsar. E o universo escolhido pelo Doutor Destino para sobreviver é esse. Talvez ele já tenha viajado desde o fim do Quarteto Fantástico para o universo 616, e ele escolhe esse universo para salvar, para ser o vencedor. E aí ele convence os Vingadores a defender o seu próprio universo contra os outros. Porque há essa discussão dos quadrinhos, né? Porque na incursão o universo precisa destruir o outro,
ou os dois são destruídos. É a cúpula do trovão, dois entram, um sai. E alguns heróis não concordam em assassinar bilhões de pessoas de outro universo. Mas é o Doutor Destino que vai convencer os Vingadores de que é preciso. E aí começa uma corrida atrás de quem? Do Loki, segundo esses rumores, para impedir a incursão. No final não é possível, mas com os poderes do Loki, o Doutor Destino consegue criar um mundo de batalha com os fragmentos de vários universos. E aí ele cria um mundo de batalha e está feito o cenário para Guerras Secretas. E em Guerras Secretas vão se dar outras aventuras, outras histórias, e vai finalizar essa saga do multiverso na Marvel. O que eu acho? Eu acho interessante, mas eu acho perigoso. Perigoso. Eu preferia que a presença do Robert Downey Jr., o anúncio do Robert Downey Jr., fosse apenas um golpe publicitário. Fosse apenas para gerar curiosidade. Fosse apenas para gerar atenção. Fosse apenas para gerar view nas redes sociais. Burburinho. Teorias. Não gosto do Doutor Destino descobrindo que é igual ao Tony Stark, tirando a máscara e falando assim, olha só, eu sou o Tony Stark, só tem uma cicatriz aqui, ó. Não acho legal. Mas justifica o que os irmãos Russo falaram. Somente ele pode interpretar esse papel, porque precisavam do cara ser semelhante ao outro personagem. Eu prefiro que fosse só porque ele é talentoso, só porque ele é incrível, só porque os irmãos Russo querem puxar saco dele. E aí a gente coloca o Doutor Destino com a maquiagem pesada, e o Robert Downey Jr. gosta de se transfigurar, né? De usar maquiagem, brincar com o rosto dele, já vimos isso no Trovão Tropical, pelo Oppenheimer, vimos também nessa série nova dele, que ele faz vários personagens, então eu ainda tenho esperanças, e aqui é só uma esperança, tá? Só uma vontade de que não tenha nada a ver com o Tony Stark. Que seja um novo personagem e ele vai se disfarçar pela máscara, pela maquiagem, e não vai ser nem citado o fato dele ser parecido com o Tony Stark. Isso é só um golpe para poder fazer todo mundo ficar conversando sobre o filme. Eu nem ligo. Mas essa história toda de usar a semelhança como um artifício de roteiro, eu acho... Eu não sei se eu gosto, não. Mas assim, falando assim por palavras, a gente sempre fica meio com o pé atrás, mas às vezes na história acaba fazendo sentido, você acaba sendo levado por aquela trama e acaba ficando interessante. Vamos ver o que vai acontecer. O que você acha dessa teoria? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco a gente tá de volta com mais assunto da Cultura Pop, depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.